We are in the book of Revelation. We're in chapter 4. Nos domingos à noite a gente está no livro de Apocalipse, no capítulo 4. So let's open up our Bibles to Revelation chapter 4 and we're going to learn about heaven. E vamos então abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 4 e a gente vai aprender sobre o céu. Revelation chapter 4 tonight. Apocalipse capítulo 4 hoje à noite. Now, we're going to start by reading the entire chapter together. A gente vai começar lendo o capítulo todo juntos. But we're actually just going to look at the first 8 verses. Mas a gente vai estudar os 8 primeiros versos. And the next Sunday is probably one of the most important messages I'll ever preach here in this church. E domingo que vem provavelmente eu vou pregar uma das mensagens mais importantes que eu já preguei nessa igreja. And if you want to know, gosh, what does Pastor John think is one of the most important messages he'll ever preach, then you got to come next Sunday. Então, se você quiser saber, nossa, o que é essa mensagem que o pastor John pensa que é a mensagem mais importante que ele poderia pregar, você vai ter que vir domingo que vem. But tonight we're going to look at the first 8 verses of Revelation 4. Mas hoje a gente vai olhar para os primeiros 8 versos de Apocalipse 4. But we're going to begin by reading the entire chapter. Mas a gente vai começar lendo o capítulo inteiro. So let's read this and then we'll pray and then we'll study the Bible. Então vamos ler o capítulo e a gente vai orar e depois nós vamos estudar a Bíblia. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Let's pray. Vamos orar. Father, we love this chapter. Pai, nós amamos esse capítulo. And Lord, the things that you have given to us in this chapter, it's worth thinking about. E, Senhor, as coisas que o Senhor nos mostrou, nos entregou nesse capítulo são coisas dignas de se pensar. And Father, as we spend time thinking about what's described here, I pray that it would change us. E, Senhor, conforme nós gastamos tempo pensando sobre o que é descrito aqui, eu oro para que isso nos transforme. Lord, I pray that we would have less of an appetite for earth and more of an appetite for heaven. E, Senhor, eu peço que o nosso apetite pela terra seja diminuído e o nosso apetite pelo céu cresça. And so, Father, just pour out your Spirit on us Então, Pai, derrame seu Espírito sobre nós and give us understanding e nos dê entendimento and help us to obey your word. e nos ajude a obedecer a sua palavra. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Tonight, as we look at Revelation chapter 4, verses 1 through 8, Hoje, enquanto a gente, ao olharmos para o Apocalipse capítulo 4, do verso 1 até o 8, our attention is going to be on the throne room of God. a nossa atenção estará na sala do trono de Deus. But I need to start with an introduction. Mas eu preciso começar com uma introdução.
The first thing that I need to explain is the importance of Revelation 4 and 5. A primeira coisa que eu tenho que explicar é a importância de Apocalipse 4 e 5. As we study through the book of Revelation, you're going to discover that Revelation 4 and 5 is probably two of the most important chapters of the book. Conforme a gente estuda o livro de Apocalipse, você vai descobrir que Apocalipse 4 e 5 provavelmente são os dois capítulos mais importantes do livro. In these two chapters, we get an eyewitness glimpse into the throne room of God, into heaven. Nesses dois capítulos a gente tem uma leve visão do trono, da sala do trono de Deus no céu. And here's the reason why it's important. E a razão pela qual isso é importante Understanding about what's happening in heaven is important for us é porque entender o que acontece no céu é importante para nós if we want to understand what is going to happen on earth in Revelation 6 through 19. se a gente quiser entender o que irá acontecer na terra em Apocalipse 6 até o capítulo 19. Remember in Revelation 6 through 19, it describes the tribulation period. Lembra que em Apocalipse do capítulo 6 ao 19 descreve o período da tribulação. That period of time that God is going to pour out judgment on this earth. Aquele período de tempo em que Deus irá derramar o julgamento nessa terra. We need to view God's judgment against sinners in this world Nós precisamos ver o julgamento de Deus contra os pecadores nesse mundo from heaven's perspective, da perspectiva do céu, not the world's perspective. não da perspectiva do mundo. Too often when you look at life through world's perspective, you end up complaining, you end up grumbling. Muito frequentemente, quando você olha para a vida através da perspectiva do mundo, você acaba reclamando. Think about how often we grumble and complain when we suffer because we're looking at our situation from the earth's perspective. Então pense em quantas vezes a gente murmura quando a gente está sofrendo porque a gente olha através da perspectiva do mundo. But in this book, to understand what is happening when God is judging the world, we have to start with heaven. Mas nesse livro, para você entender o que acontece quando Deus está julgando o mundo, você tem que começar olhando do céu. Before we can smell the suffocating smoke of judgment, Antes que a gente consiga sentir essa fumaça sufocante do julgamento, we need to breathe in the fresh and clean oxygen of heaven. a gente tem que inspirar esse oxigênio fresco e limpo do céu. Because when we look at God's judgment from this perspective, Porque quando a gente olhar para o julgamento de Deus através dessa perspectiva, we're going to agree with heaven in Revelation 15. a gente vai concordar com o céu em Apocalipse 15. In Revelation 15, verses 3 and 4, Em Apocalipse 15, nos versos 3 e 4, heaven says to God, all of your judgments, they're right. os céus dizem a Deus, todos os seus julgamentos são justos. There's nothing that you're doing that's wrong. Não tem nada que o Senhor esteja fazendo que esteja errado. Everything that you're doing is right. Tudo que o Senhor está fazendo é correto. And even practically in our life today, we need to look at our situations from heaven's perspective and we say, God, everything that happens to me, it's right. E até de maneira prática, nos dias de hoje, a gente tem que olhar para a nossa vida e dizer que tudo que acontece, Deus, tudo que o Senhor está fazendo é justo. That's why Revelation 4 and 5 is important. É por isso que Apocalipse 4 e 5 são importantes. But the second thing that you need to understand by way of introduction Mas a segunda coisa que você tem que entender em termos de introdução, is what is it that we're going to see in Revelation 4? o que é que nós iremos ver em Apocalipse 4? Revelation is the throne book. Apocalipse é o livro do trono. The word throne appears 45 times in the book of Revelation. A palavra trono aparece 45 vezes no livro de Apocalipse. And Revelation 4 is the throne chapter. E Apocalipse 4 é o capítulo do trono. The word throne appears 14 times in 11 A verses. palavra trono aparece 14 vezes em 11 versículos. That's exciting. Isso é empolgante. Because that means that tonight we're going to get a glimpse of heaven. Porque isso quer dizer que hoje à noite a gente vai ter uma leve visão do céu. And in this chapter, we're going to discover 3 interesting and exciting facts about heaven. E nesse capítulo a gente vai descobrir 3 fatos interessantes sobre o céu. First, we're going to discover who's there. Primeiro a gente vai descobrir quem está lá. Then we're going to discover what's it like. Depois a gente vai descobrir como que é. And then number 3, we're going to discover what's happening there. E número 3 a gente vai descobrir o que está acontecendo lá. Right, this is why I love Revelation 4. E é por isso que eu amo Apocalipse 4. So let's begin by looking at verses 1 through 8.
Vamos começar então vendo os versos 1 ao 8. And the focus of these verses is the throne of God. E o foco desses versos é o trono de Deus. And we begin in verses 1 through 3 with the throne's occupant. E a gente começa então nos versos 1 ao 3 com aquele que ocupa o trono. Look at verses 1 through 3. Veja dos versos 1 ao 3. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. So John is caught up into heaven supernaturally. Então, João é levado de maneira sobrenatural para o céu. This is rapture. Isso é arrebatamento. We spent the last 2 Sundays talking about the doctrine of the rapture. Nós gastamos os 2 últimos domingos falando sobre a doutrina do arrebatamento. But I want you to notice what the first thing is that we're going to see when we get to heaven. Mas eu quero que você perceba qual é a primeira coisa que nós iremos ver quando chegarmos ao céu. It's going to be God's throne. Nós veremos o trono de Deus. Because God's throne is the focal point in heaven. Porque o trono de Deus é o ponto de foco no céu. I want you to think about the throne of God. E eu quero que você pense sobre o trono de In Deus. Psalm 11:4, Em Salmo 11:4, God's throne is called the heavenly throne. o trono de Deus é chamado de trono celestial. In Psalm 45 verse 6, No Salmo 45, verso 6, God's throne is called the eternal throne. o trono de Deus é chamado de trono eterno. In Psalm 63:15, Em Salmo or 63, Isaiah em 63:15, Isaías 63:15, it tells us that God's throne is high. nos diz que o trono de Deus é elevado, It's holy é santo and it's glorious. e é glorioso. That is the central focal point of heaven, E esse é o ponto central do céu, the throne of God. o trono de Deus. And I want you to notice that the person that John saw sitting on the throne was God. E eu quero que você perceba que a pessoa que João viu sentada no trono era Deus. How do we know that? Como é que a gente sabe disso? Later in verse 8, we're going to see that these angels are saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Porque mais tarde no verso 8 a gente vai ver que esses anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. So imagine the scene. Então imagine esse cenário. In the center of heaven is a throne, No centro do céu há um trono. a heavenly throne, Um trono celestial. an eternal Um throne, trono eterno. a high Um throne, trono elevado. a holy Um throne, trono santo. a glorious Um trono throne. glorioso. And on that throne is God. E nesse trono está Deus. Now let's focus in on the person. Então vamos nos focar na pessoa. Now the one who is sitting on the throne is specifically God the Father. A pessoa que está sentada no trono é especificamente Deus o Pai. In verse 5, we're going to see that the Holy Spirit is before the throne. No verso 5 a gente vai ver que o Espírito Santo está à frente do trono. In Revelation 5:6, Em Apocalipse 5, 6, we will see that Jesus is near the throne. nós veremos que Jesus está próximo ao trono. And this is the mystery of the Trinity. I can't explain it further than this, but this is the Trinity. E esse é o mistério da Trindade. Eu não consigo explicar muito além disso, mas isso é a Trindade. But on the throne, John sees God the Father. Mas no trono, João vê Deus o Pai. And I want you to, secondly, to focus in on his position. E segundo, eu quero que você se foque na posição de Deus. God is sitting on the throne. Deus está sentado no trono. Now, God's position on the throne teaches us 2 things about him. A posição de Deus no trono nos ensina 2 coisas sobre ele. First, it teaches us that he has permanent occupancy of God's throne. Primeiro, nos ensina que ele ocupa o trono permanentemente. The word sitting speaks of occupancy. A palavra sentado fala sobre posse. And you need to understand that God's occupancy is eternal and
permanent. E você tem que entender que a posse de Deus é eterna e permanente. You know that God's been sitting on this throne since eternity past? Você sabe que Deus está sentado nesse trono desde o passado da eternidade. In Psalm 93 verse 2, Em Salmos 93, verso 2, it says, your throne was established long ago. You are from all eternity. diz: o seu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. And God will also occupy his throne into eternity future. E Deus também irá ocupar o seu trono até o futuro da eternidade. In Psalm 45 verse Em 6, Salmos 45, verso 6, it says, your throne, O God, will last forever and ever. diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. And you know what? E sabe de uma coisa? God is also occupying the throne of God right now. Deus também está ocupando o trono de Deus agora mesmo. In Psalm 47 verse 8, Em Salmos 47, verso 8, it says, God reigns over the nations. God is seated on his holy throne. diz: Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Man, that description just takes my breath away. Essa descrição tira o fôlego. There's a throne in heaven, Existe um trono no céu. and God is E there, Deus está lá. and no one else can sit there. E ninguém mais pode sentar ali. Man, it just takes my breath away. Isso tira o meu fôlego. And the second thing that God's position teaches us E a segunda coisa que nós aprendemos com a posição de Deus is that he alone is the sovereign and supreme ruler over all created é things. que apenas Ele é o governante supremo e soberano sobre todas as coisas criadas. In Psalm 103 verse 19, Em Salmo 103, verso 19, it says, the Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei é sobre tudo, e como rei domina sobre tudo o que existe. When we get to heaven, that's the first thing we're going to E see. quando a gente chegar no céu, essa é a primeira coisa que a gente vai ver. And it's so glorious, I believe we can stare at it for eternity. E é tão glorioso que eu creio que a gente vai conseguir olhar para isso por toda a eternidade. And we'll never get tired of it. E a gente nunca vai ficar enjoado de The olhar. angels aren't tired of it. Os anjos não estão enjoados. The elders aren't tired of Os it. anciãos não estão enjoados. No one in heaven is tired of just staring at the throne. Ninguém no céu está cansado de olhar para o trono. And when we get to heaven, that's the first thing we're going to E see. quando a gente chegar no céu, essa é a primeira coisa que a gente vai ver. And we're not going to grow tired of looking at it E a gente não vai ficar cansado de olhar para isso. because God is there. Porque Deus está lá. It's his throne. É o trono dele. Now, as we continue in this chapter, E agora, conforme a gente continua nesse capítulo, we see that in verse 3, a gente vê que no verso 3, John tried to describe the beauty and the splendor and majesty of God's appearance a gente vê que João tentou descrever a beleza e o esplendor e a majestade da aparência de Deus with limited human com language. uma linguagem humana limitada. I'll tell you, the vocabulary in heaven is bigger than the vocabulary on earth. E eu te digo que o vocabulário no céu é maior do que o vocabulário da terra. But look at how John tried to describe the beauty of God's appearance in verse 3. Mas veja como João tenta descrever a beleza da aparência de Deus no verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. So John is using human language, descriptive language, Então João está usando linguagem humana, linguagem descritiva. wanting to excite our imaginations E tentando estimular a nossa imaginação. in order for us to get a glimpse of the beauty of the appearance of God. Para que a gente conseguisse ter uma leve percepção da beleza da aparência de He Deus. first uses the word jasper. Primeiro ele usa a palavra jaspe. Now, jasper is a clear crystal. Jaspe é um cristal transparente. Now, today, if you were to go to a store that sells jewelry, Se hoje você fosse para uma loja que vende joias, you can see that jasper appears in a variety of colors. você pode ver que jaspe é vendido numa variedade enorme de cores. But you need to understand something about jasper. Mas você tem que entender uma coisa sobre o jaspe. The reason why jasper contains colors A razão pela qual o jaspe tem cores is because that jasper contains impurities. é porque esse jaspe não é completamente puro.
Impure jasper contains color. O jaspe impuro contém cores, But pure jasper, mas o jaspe puro, jasper that's pure, it's clean and clear in appearance. o jaspe que é puro, é transparente e tem aparência clara. Pure jasper has been described as the color of light. O jaspe puro foi descrito como a cor da luz. In Revelation 21:11, Em Apocalipse 21:11, jasper is spoken of as being clear as crystal. jaspe é mencionado como sendo clara como cristal. And there in Revelation 21, it's used to describe God's glory. E em Revelation? 21. Em Apocalipse 21 é descrita como é usada para descrever a glória de Deus. So try to imagine, you've got to use imagination. Então tente imaginar, você tem que usar a sua imaginação. That God's appearance is just this bright, brilliant color of light. Que a aparência de Deus é essa cor brilhante de luz. It's clean, it's clear. É limpa e é transparente. It's clear crystal. É cristal transparente. And then John uses another color. E então João usa uma outra cor. He uses the word carnelian. Ele usa a palavra sardônio. And that is a dark red color. E essa é uma cor vermelha escura. So here is God's glory being manifested in heaven. Então aqui está a glória de Deus sendo manifestada no céu. And from the throne, John sees this brilliant color of light. E do trono João vê essa cor brilhante de luz. And in this clear crystal light, there is this deep, dark, gorgeous red. E nessa luz clara como cristal existe essa cor escura, vermelha, maravilhosa. But then he sees this rainbow just shining around the throne of God. Mas então ele vê esse arco-íris brilhando ao redor do trono de And Deus. it's emerald, E é cor de esmeralda. this green color. É cor verde. This rainbow encircling God's throne. Esse arco-íris circundando o trono de Deus. It appears to be the intense radiance of God's glory. Aparenta ser a intensa radiação da glória de Deus. So the same way, after it rains and you see a rainbow in the sky, Então, da mesma forma como depois que chove você vê um arco-íris no céu, you guys know what a rainbow does, right? você sabe o que um arco-íris faz, né? It possesses all the attention in the sky. Tem toda a atenção no céu. When you look up into a sky and you see a beautiful rainbow, all of the attention is on that rainbow. Quando você olha para o firmamento e você vê esse arco-íris lindo, toda a atenção está nesse arco-íris. In the same way, E da mesma forma, in heaven, no céu, our all glorious God possesses all the attention of heaven. o nosso Deus todo glorioso possui toda a atenção do céu. Right now, streets of gold, sea of glass, that sounds interesting. Agora, quando você escuta ruas de ouro, isso parece um mar de vidro, isso parece interessante. But when we get to heaven, it's just asphalt. Mas quando a gente chegar no céu, vai ser só asfalto. I'll tell you, we're not going to be interested in that. All we're going to be interested in is the glory of God. Eu te digo, a gente não vai estar interessado nisso. O que vai interessar pra gente é a glória de Deus. God gets all the attention. Deus é que recebe toda a atenção. And here we see in Revelation 4 that God is showing off His glory. E aqui a gente vê em Apocalipse 4 que Deus está exibindo a sua glória. He has the right to do it. E Ele tem o direito de fazer isso. He's just saying to heaven and to the universe, look at me. Ele está dizendo para o céu e para o universo, olhe para mim. And He's showing off His glory with vivid and radiant colors. E Ele está exibindo a sua glória com cores vivas e radiantes. I can't wait to get to heaven. Eu não consigo esperar para chegar no I céu. can't wait to just get to heaven and open my eyes and there it is, the throne of God. Eu não vejo a hora de chegar no céu e abrir os meus olhos e ver ali o trono de Deus. And all of my attention is going to be on God. E toda a minha atenção estará em Deus. And just all the colors and it's just oh man, if I was in my human body,
I would explode. E daí eu olho para todas aquelas cores e se eu tivesse no meu corpo humano, eu explodiria. That's why we need new bodies in heaven. É por isso que a gente vai precisar de corpos novos no céu. The capacity to be able to just see what we're going to see and just take it all in and reflect it in worship. Para termos a capacidade de poder ver tudo que a gente vai ver e absorver tudo e depois adorá-lo. So what do we learn in verses 1 through 3? Então o que a gente aprende dos versos 1 ao 3? We learn that God possesses and occupies his throne forever. A gente aprende que Deus possui e ocupa o seu trono para sempre. We learn that God rules and reigns over all creation from his throne forever. A gente aprende que Deus governa e reina sobre toda a criação do seu trono para sempre. We learn that God radiates all his beautiful and all majestic glory from his throne forever. A gente aprende que Deus irradia a sua glória, é completamente bela e completamente majestosa por todo o céu. And we learn that God is all glorious forever. E a gente aprende que Deus é completamente glorioso para sempre. So verses 1 through 3, então os versos 1 ao 3, that's the throne's occupant. isso é quem ocupa o trono. But then in verses 4 through 8, Mas daí nos versos 4 a 8, we discover the throne's surroundings. a gente descobre os arredores do trono. The throne is the focal point of heaven. O trono é o ponto de foco do céu. But you know, there are other things going on in heaven besides the throne. Mas existem outras coisas acontecendo no céu além do trono. And using human language, John tries to describe what he sees. E usando a linguagem humana, João tenta descrever o que ele está vendo. And the first thing he tells us about are 24 elders. E a primeira coisa sobre a qual ele nos fala é de 24 anciãos. Look at verse 4. Veja o verso 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Now we need to first talk about the identity of these 24 elders. Primeiro a gente tem que falar sobre a identidade desses 24 anciãos. Now there is a subject called biblical numerology. Existe um assunto chamado numerologia bíblica. In the Bible, there are numbers that have significant meanings. Na Bíblia existem números que têm significados importantes. For example, the number 6 is the number of man. Por exemplo, o número 6 é o número do homem. Man was created on the sixth day. O homem foi criado no sexto dia. The number 7 is the number for completion. O número 7 é o número de completude. We see that number repeated often in the book of Revelation. E a gente vê esse número repetido frequentemente no livro de Apocalipse. The number 8 is the number of new O beginnings. número 8 é o número de novos começos. It's interesting that the name Jesus in Hebrew, Yeshua, you can divide it by the number 8. E é interessante que o nome Jesus em hebraico, Yeshua, você pode dividi-lo pelo número 8. Because he's all about the new beginning. Porque está todo relacionado com um novo começo. Number 40 is the number of judgment. O número 40 é o número de julgamento. 39 is the number of mercy. 39 é o número da misericórdia. 12 is the number of government. 12 é o número do governo. 13 is the number of the devil. 13 é o número do diabo. 666 is the number of the Antichrist. 666 é o número do anticristo. So there is the subject called biblical numerology. Então existe esse assunto chamado numerologia bíblica. And in this subject, the number 24, E nesse assunto, o número 24 it represents heavenly government and heavenly worship. representa governo celestial e adoração celestial. And it's because of these 24 elders. E é por causa desses 24 anciãos. So try to imagine, you got to use your imaginations. Here are 24 old guys. Então tente imaginar, você tem que usar sua imaginação. Aqui tem 24 caras velhos. But I'll tell you what, they have the energy and the strength of young guys. Mas eu te digo, eles têm energia e força de jovens. But who are these guys? Mas quem são esses caras? 3 opinions have been offered. Existem 3 opiniões. The first opinion is that these 24 angels, or 24 elders could be A angels. primeira opinião é que esses 24 anciãos poderiam ser anjos. We know from the New Testament that there are rankings of angels. A gente sabe do Novo Testamento que existem classes de anjos. We're going to mention 2 of them E tonight. a gente vai mencionar 2 dessas The classes. cherubim, Os querubins, the seraphim. os serafins. And so some people believe that these are 24
angels. Então, algumas pessoas creem que esses anciãos são 24 anjos. There's a second opinion. Existe uma segunda opinião. This opinion teaches that these 24 elders Essa opinião ensina que esses 24 anciãos represent the unity of all of God's people in the Old and New Testament. representam a unidade de todo o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. They say that 12 of these guys represent the 12 tribes of Israel, Eles dizem que 12 desses anciãos representam as 12 tribos de Israel and the other 12 represents the 12 e os apostles. outros 12 representam os 12 apóstolos. So you have the Old and New Testament. Então você tem o Antigo e o Novo Testamento. But there's a third opinion, Mas existe uma terceira opinião. and that is that these 24 elders represent primarily the New Testament church. E essa opinião é de que esses 24 anciãos representam em primeira mão a igreja do Novo Testamento. And there's a lot of great evidence in the book of Revelation to believe that opinion. E existem muitas evidências boas no livro de Apocalipse para nós acreditarmos nessa opinião. And what I mean by the church E quando eu digo a igreja, is everyone that was converted to Christ since Pentecost são todos que se converteram a Cristo desde o Pentecostes to the rapture of the church. até o arrebatamento da igreja. Let's look at some of the reasons why these guys could represent the New Testament Então church. vamos olhar para algumas das razões por que esses caras poderiam representar a igreja do Novo Testamento. So your Bible should be open to Revelation, Então a sua Bíblia deveria estar aberta em Apocalipse. because I'm going to have you look at some passages in Revelation. Porque eu vou pedir para você olhar algumas passagens em Apocalipse. First, I want you to notice that these 24 elders are seated on thrones around God's throne. Primeiro eu quero que você perceba que esses 24 anciãos estão sentados em tronos ao redor do trono de Deus. Look at Revelation 3:21. Veja Apocalipse 3:21. This is a promise that Jesus specifically made for the church. Essa é uma promessa que Jesus fez especificamente para a igreja. Revelation 3:21. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. So Jesus promised his church, you'll sit on thrones with me. Então Jesus prometeu à sua igreja que nós sentaríamos em tronos com ele. These 24 elders are sitting on thrones with God. Esses 24 anciãos estão sentados em tronos com Deus. Number 2, Número 2. we learned that these 24 elders are dressed in white. Nós aprendemos que esses 24 anciãos estão vestidos de branco. Listen to what Jesus promised the church in Revelation 3:5. Veja o que Jesus prometeu à igreja em Apocalipse 3, versículo 5. Revelation 3:5. Apocalipse 3, 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. So this is a promise that Jesus specifically made to the church. Então essa é uma promessa que Jesus fez especificamente para a igreja. You'll be dressed in white, Eles estarão vestidos de branco, just like these 24 elders are. assim como esses 24 anciãos estão. And the third thing we see is that these 24 elders have crowns of gold on their heads. E a terceira coisa que a gente vê é que esses 24 anciãos têm coroas de ouro em suas cabeças. Listen to what Jesus said to the church in Revelation 2:10. Veja o que Jesus disse à igreja em Apocalipse 2, verso 10. Revelation 2:10, the very last sentence of Revelation 2:10. Apocalipse 2:10 e é a última sentença de Apocalipse 2:10. It says, "Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life." Diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. So Jesus promised the church crowns. Então Jesus prometeu à igreja And coroas. here we see that the 24 elders have crowns. E aqui nós vemos que os 24 anciãos têm coroas. So there is a strong possibility that these 24 elders represent you and me in heaven. Então existe uma possibilidade muito forte de que esses 24 anciãos representam eu e você no céu. And that means that we're raptured E isso quer dizer que nós somos arrebatados and we're at the throne of God e nós estamos diante do trono de Deus and we're going to learn that we worship him. e nós vamos aprender que nós devemos adorá-lo. But besides the identity, I want you to also look at the appearance of the 24 elders. Mas além da identidade, eu quero que a gente também aprenda sobre a aparência desses 24 anciãos. There are three things that we learn about these guys. E existe 3 coisas que a gente aprende sobre esses caras. Number 1, Primeiro, they have authority in heaven. eles têm autoridade no céu.
we see that they are seated on 24 thrones around God's throne. Nós vemos que eles estão sentados em 24 tronos ao redor do trono de Deus. Thrones are seats of authority. Tronos são assentos de autoridade. So these guys have authority in heaven. Então esses caras têm autoridade no céu. Number 2, Número 2. these guys have purity in heaven. Esses caras têm pureza no céu. They are dressed in white. Eles estão vestidos de branco. Their garments reflect their nature. A vestimenta deles reflete a natureza They're que eles pure. têm. Eles são puros. And then number 3, E número 3, their dignity. a dignidade deles. They have crowns of gold on their Eles heads. têm coroas de ouro em suas cabeças. Only people that are dignified wear crowns. Apenas pessoas que são dignas usam coroas. So whoever these 24 elders are, Então, seja lá quem são esses 24 anciãos, they're important in heaven. eles são importantes no céu. And we're going to learn something about these 24 elders in the book of Revelation. E a gente vai aprender uma coisa sobre esses 24 anciãos no livro de Apocalipse. And we're going to talk more about it next week, but let me just mention it now. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso semana que vem, mas eu vou só mencionar agora. In every instance that we see the 24 elders in the book of Revelation, you know what they're doing? Em todas as vezes que nós vemos os 24 anciãos no livro de Apocalipse, sabe o que eles estão fazendo? They're falling on their faces and worshiping Jesus. Eles estão se prostrando sobre os seus rostos e adorando Jesus. That's so awesome. E isso é tão incrível. And we're going to talk more about that next Sunday. Mas a gente vai falar mais sobre isso no domingo que vem. So, John first tells us he saw 24 elders around the throne of God. Então, João primeiro nos diz que ele vê 24 anciãos ao redor do trono de Deus. Then he tells us that he saw the 7 spirits of God. E então ele nos diz que viu os 7 espíritos de Deus. I want you to see how verse 5 begins. E eu quero que você veja como começa o verso 5. It says, "From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder." Diz, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Now, you that are students of the Old Testament, you've read these words before. Então vocês que são estudantes do Antigo Testamento já leram essas palavras antes. Remember in the book of Exodus, Lembra no livro de Êxodo? they're at Mount Sinai, Eles estavam no Monte Sinai. when God would come down from heaven and reveal his glory on the mountain, that there would be lightnings and thunder and the mountain would shake. Quando Deus vinha do céu e revelava a sua glória sobre o monte, então havia trovões e relâmpagos e o monte balançava. So what John is describing here is the terrifying splendor of God's glory. Então o que João está descrevendo aqui é o esplendor aterrorizante da glória de Deus. In other words, when we're in heaven, the glory of God's just going to take our breath away all the time. Em outras palavras, quando nós estivermos no céu, a glória de Deus vai tirar o nosso fôlego o tempo todo. I don't think we fully understand how radical God's glory is. Eu acho que a gente não entende completamente o quão radical é a glória de Deus. We talk about God's glory the same way we talk about our excitement for a movie star. A gente fala sobre a glória de Deus da mesma forma que a gente fala da nossa empolgação sobre um astro de cinema. You know, who's your favorite movie star? Ai, qual que é o seu astro de cinema preferido? You know how excited you get when you talk about that guy or that woman? E sabe como você fica empolgado quando você fala sobre esse cara ou essa mulher? For too many of us, when we talk about God's glory, there's no difference. Para muitos de nós, quando a gente está falando da glória de Deus, não há nenhuma diferença You know, também. sometimes we're more excited about the movie star than we are about God. E algumas vezes a gente fica até mais empolgado com um astro de cinema do que com Deus. But I'll tell you what, there's going to be no confusion in heaven. Mas eu te digo, não vai haver confusão nenhuma no céu. Every time we hear the thunder and see the lightning and the fire of God's glory, it's going to be, we're going to shake with a smile on our face. Todas as vezes que a gente ouvir o relâmpago, ou ouvir o trovão, ou enxergar o relâmpago da glória de Deus, a gente vai tremer de adoração. Gosh, guys, if you can start understanding God like this, you're going to start worshiping Him in truth. Gente, se vocês conseguissem começar a entender Deus dessa forma, vocês o adorariam em verdade. Too many people are not serious in their relationship with Jesus because their understanding of God is not this. Muitas pessoas não levam a sério seu relacionamento com Jesus porque o entendimento deles com Deus não é esse. They think that God is just some old skinny guy with a long beard sitting on a chair up in the Eles clouds. pensam que Deus é só um cara velhinho, magrinho, com uma barba, sentado numa cadeira velha em cima das nuvens. I'll tell you what, in heaven, E eu te digo, no céu, heaven is shaking with a smile. o céu está tremendo com um sorriso. It's the glory of God.
Isso é a glória de Deus. But this also describes that judgment is coming. Mas isso também descreve e nos diz que o julgamento está chegando. We're going to see 3 times in the book of Revelation Nós vamos ver 3 vezes no livro de Apocalipse that before God's judgment is poured out, this same scene is going to be repeated. que antes do julgamento de Deus ser derramado, esse mesmo cenário, essa mesma cena será repetida. You know, like when you look in the sky and the sky turns black, Sabe quando você olha para o céu e o céu fica negro? and then you start hearing the thunder, E daí você começa a ouvir o trovão and you know a storm's coming. e você sabe que tem uma tempestade vindo. Then you see the lightning, E daí você vê o relâmpago and you know a storm is coming. e você sabe que uma tempestade está chegando. And that is what's being described here. E é isso que está sendo descrito aqui. A storm is coming. Uma tempestade está chegando. God is going to pour out his justice, his wrath on the earth. Deus irá derramar a sua justiça, a sua ira na terra. But then at the end of verse 5, Mas daí no fim do verso it says, 5, before the throne 7 lamps were burning. These are the 7 spirits of God. diz, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. These 7 spirits of God refer to the one Holy Spirit. Esses 7 Espíritos de Deus estão se referindo a um único Espírito Santo. Remember I mentioned that in the Bible numbers are significant? Lembra que eu mencionei que na Bíblia números são algo importante? The word or the number 7 here speaks of the completeness of the Holy Spirit. O número 7 aqui fala da completude do Espírito Santo. This fact is demonstrated in Isaiah 11:2. E esse fato é demonstrado em Isaías 11:2. When we read about the 7 spirits of God, it's specifically talking about the 7 attributes of God the Holy Spirit. Quando nós lemos sobre os 7 Espíritos de Deus, está, na verdade, falando especificamente sobre os 7 atributos do Deus Espírito Santo. In Isaiah chapter 11 verse 2, Em Isaías capítulo 11, verso 2, we discover those 7 attributes of the Holy Spirit. nós descobrimos esses 7 atributos do Espírito Number Santo. 1, Número 1, he's the Spirit of the Lord. ele é o Espírito do Senhor. That's deity. Isso é deidade. Number 2, Número 2, he's the Spirit of wisdom. ele é o Espírito de sabedoria. Number 3, Número 3, he's the Spirit of understanding. ele é o Espírito de entendimento. Number 4, Número 4, he's the Spirit of counsel. ele é o Espírito de aconselhamento. Number 5, Número 5, he's the Spirit of power. ele é o Espírito de poder. Number 6, Número 6, he's the Spirit of knowledge. ele é o Espírito de conhecimento. And number 7, E número 7, he's the Spirit of the fear of the Lord. ele é o Espírito do temor do Senhor. So that is what is being described of the Holy Spirit here by using the phrase the 7 spirits of God. Então é isso que está sendo descrito com relação ao Espírito Santo quando se usa a frase os 7 Espíritos de Deus. Now obviously the Holy Spirit doesn't have a physical body. E obviamente o Espírito Santo não tem um corpo físico. He has personality, but he doesn't have a human body. Ele tem personalidade, mas não um corpo humano. So John has to use limited human language to try to help us understand the completeness of the one Holy Spirit. Então João tem que usar uma linguagem humana limitada para nos fazer tentar entender, try to understand, what? I'm sorry. To try to To help us try to understand. the completeness of the one Holy Para Spirit. nos ajudar a entender essa completude desse único Espírito Santo. And here we see that the Holy Spirit is before the throne of God. E aqui nós vemos que o Espírito Santo está diante do trono de Deus. Now, again, this is John's way of trying to help us understand that Trinity exists. Mas, de novo, essa é a forma de João nos ajudar a entender que a Trindade existe. Guys, there's only one God, Gente, só existe um Deus. and within the one God are 3 distinct persons. E nesse um Deus existem 3 pessoas distintas. You can't describe that with human language. Você não consegue descrever isso com linguagem humana. And so here John is trying his best to help us use our imagination to show us that there is a distinctness within the members of the Trinity. Então aqui João está fazendo o possível para nos ajudar a tentar usar a nossa imaginação para entender essa distinção desse único Deus. And we see that the Holy Spirit is represented or manifesting himself as 7 lamps of fire.
E nós vemos que o Espírito Santo está sendo representado ou tentando se manifestar como 7 lâmpadas de fogo. So we see that the 24 elders are there. Então nós vemos que os 24 anciãos estão lá. The Holy Spirit is O there. Espírito Santo está lá. Number 3, Número the 3. sea of glass is O there. mar de vidro está lá. Look at verse 6. Veja o verso 6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. I got to be honest with you. When I read these words, I immediately think about Ice Age 3. Eu tenho que ser honesto com vocês, quando eu leio essas palavras, eu penso na hora em Era do Gelo 3. Did you guys see Ice Age 3? Vocês viram a Era do Gelo 3? Remember how the ice was the floor to all the animals on top, but it was the ceiling for all the animals on bottom? E vocês se lembram como o gelo era o chão para todos os animais que estavam acima e era também o teto para todos os animais que estavam abaixo? It's the same here. É a mesma coisa aqui. The sea of glass is the floor of heaven, O mar de vidro é o chão do céu, but it's the ceiling of the created universe. mas é o teto do universo criado. In heaven, there is a solid sea of glass, solid glass. No céu existe um mar de vidro sólido. That's the floor of heaven. Isso é o chão do céu. Now try to imagine that. Mas tente imaginar isso. When we talk about glass, try to think about crystal. Quando a gente fala vidro, tente pensar em cristal. And again, you're going to have to try to use your imagination, but this gets me so excited. E de novo, você vai ter que tentar usar a sua imaginação, porque isso é muito empolgante. John sees the throne, João vê o trono. and God is just radiating all of these E colors. Deus está irradiando todas essas cores. Now imagine those colors reflecting off this sea of crystal, sea of glass. E agora imagine essas cores sendo refletidas nesse mar de vidro, mar de cristal. And all of these colors of light are just shooting everywhere in the throne of E God. todas essas luzes e cores estão refletindo em todos os lugares ao redor do trono de Deus. And there are these 7 burning lamps, E daí existem essas 7 lâmpadas de fogo, which represents the presence of the Holy Spirit, and it's just filling the room with fire. que representa a presença do Espírito Santo e está enchendo a sala de fogo. And then around the throne are these 24 elders, and we're going to see they're going to be worshiping God. E ao redor do trono estão esses 24 anciãos que a gente vê que eles estão adorando Deus. I don't care how hard Steven Spielberg tries, he's not going to come close to describing that in film. E não importa o quanto o Steven Spielberg tenta, ele nunca vai conseguir chegar perto de conseguir descrever isso num filme. This is God the artist at work. Esse é o Deus, o artista que está This is trabalhando. heaven. Isso é o céu. There's nothing on earth like this. Não existe nada na terra desse jeito. We're going to see colors in heaven that we've never seen on earth. A gente vai ver cores no céu que a gente nunca viu na terra. We're going to see things in heaven we've never seen on A earth. gente vai ver coisas no céu que a gente nunca viu na terra. That's where God receives worship. E é nesse lugar que Deus recebe a adoração. Man, when you start thinking about God and heaven that way, doesn't it make all the things that we value in this world seem like trash? E quando você começa a valorizar Deus e o céu dessa forma, não parece que todo o resto das coisas que a gente dá valor aqui na terra são lixo? Man, it's like some people are trying to compare heaven with an iPod. E tem gente que tenta comparar o céu com um iPod. Hey, woohoo, I got an iPhone. Ai, meu Deus, eu tenho um iPhone. Look at all those colors, you Olha, know? olha esse monte de cor. And then you compare it to heaven, E daí você compara com o céu it's just trash. e é lixo. But it's just amazing how we value the things on earth. Mas é incrível como a gente dá valor para as coisas da terra. Guys, try comparing it with heaven. Gente, tente comparar isso com o céu. The things that we think are important on earth, it's trash. As coisas que a gente pensa que são importantes na terra são lixo. That's why Jesus said, seek first the kingdom of God E é por isso que Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus and his righteousness. e a sua justiça. And all these things will be added to E you. todas essas coisas serão dadas a você. You know how you're able to enjoy the things that are on earth? Sabe como você é capaz de aproveitar as coisas que estão na terra? When you enjoy it through your enjoyment of God. Quando você é capaz de fazer isso quando você aproveita isso através da sua alegria em Deus. That's how you have healthy enjoyment of earth. É dessa forma que você aproveita a terra de maneira saudável. Guys, I enjoy things that are on the earth. Gente, eu aproveito coisas que estão na And I terra. enjoy the beach. Eu gosto da I praia. enjoy going up the mountains. Eu gosto de subir a montanha. You know, I enjoy my iPod. Eu gosto do meu You know, iPod. there are things that I enjoy. Existem coisas das quais eu gosto. But I can enjoy it with
the right way because I'm enjoying it through my enjoyment of God. Mas eu posso aproveitar essas coisas da maneira correta porque eu estou aproveitando essas coisas através da minha alegria em Deus. Because Paul says if God has given you his own son, Porque Paulo disse, se Deus lhes deu o seu próprio filho, how much more quanto mais will he give you all things to enjoy richly with freedom? Ele irá dar a vocês todas as coisas para que vocês aproveitem ricamente com liberdade. So I can enjoy the beach because I enjoy God. Então eu posso gostar e aproveitar a praia porque eu amo Deus. Because God is the maker of the Porque beach. Deus é aquele que criou a praia. And I can enjoy the beach in a way that no evolutionist can. E eu posso aproveitar a praia de uma maneira que nenhum evolucionista pode fazer. Man, when was the last time you heard an evolutionist say, wow, what an amazing accident? Qual foi a última vez que você viu um evolucionista dizer, nossa, que acidente incrível? Oh man, I just want to worship because accidents just happen. Ah, eu quero adorar porque acidentes simplesmente acontecem. No, they go to the beach and they say water, good, surfing, good. Eles vão para a praia e dizem, água, bom, surf, bom. But when I go to the beach, I say, wow. Mas quando eu vou para a praia, eu digo, nossa. I look at the sand and I say, God, every grain of sand represents one thought you have for me. Eu olho para a terra e eu penso, Deus, cada grãozinho de areia representa um pensamento que o Senhor tem sobre mim. Your word says that your thoughts about me number more than all the sand that's on planet Earth. A sua palavra diz que os seus pensamentos sobre mim são mais numerados do que toda a terra, do que toda a areia do planeta Terra. So you pick up a handful of sand and you think, that's how much God thinks about, more than that, every day. Então você pega um monte de areia na sua mão e você pensa, isso é menos do que o que Deus pensa sobre você durante todo o dia. And then you go out to the ocean and you realize God is the one that commands the ocean, come to this point but no further. E você entra no oceano e aí você percebe que Deus é aquele que diz ao oceano, vem até esse ponto, mas não vá adiante. God is the one that commands the oceans, you can rise but only this high. Deus é aquele que ordena aos oceanos, você pode se erguer, mas até essa altura específica. God has created life in the deepest parts of the ocean that man will never get to enjoy. Deus criou vida nas partes mais profundas do oceano, onde o homem nunca poderá chegar. But then why are they there? Mas por que eles estão lá? Why are there creatures in the deepest part of the oceans that men will never get to see? Porque existem criaturas nas partes mais profundas do oceano, onde o homem nunca poderá ver. Because it's all about God's happiness. Porque está tudo relacionado com a felicidade de Deus. The oceans are God's aquarium. Os oceanos são o aquário de Deus. He sees things you and I will never see. Ele vê coisas que eu e você nunca veremos. And the angels are worshiping God. E os anjos estão adorando a Deus. Gosh, guys, try thinking like that. Gente, tente pensar dessa forma. And all of a sudden you'll think that this world, it loses its color in comparison to God in heaven. E daí, repentinamente, você vai ver que esse mundo perde a cor em comparação com o céu. And then the fourth thing that John sees around the throne E a quarta coisa que João vê ao redor do trono are the four living creatures. são os 4 seres viventes. Look at verses 6 through 8. Veja dos versos 6 ao 8. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Gosh, I love these guys. Gente, eu amo esses caras. You know, these guys sound like they come straight out of a Godzilla movie. Esses caras parece que eles saíram direto do filme do Godzilla. But guys, you have to understand that for people on earth, Mas vocês têm que entender que para pessoas na Terra, this description of these creatures, they sound strange and they sound abnormal. essas descrições dessas criaturas soam estranhas e anormais. But you got to understand, in heaven, these guys look beautiful and they're very normal in heaven. Mas vocês têm que entender que no céu eles são lindos e muito normais. You know, you got to try to imagine, like, if you had the opportunity to talk to a baby that hasn't been born yet. Você tem que tentar imaginar que se você tivesse a oportunidade de falar com um bebê que ainda não nasceu, Like, try explaining to a baby some of these animals that are in our zoos. tente explicar para esse bebê que não nasceu como são alguns dos animais que a gente tem no You zoológico. know, like a hippopotamus or a giraffe. Ou como um hipopótamo ou uma girafa. I'll tell you, for that baby,
what you're going to describe is going to sound scary. Para esse bebê, o que você vai descrever vai soar assustador. But once the child is born and he goes to a zoo for the first time, it's all normal to him. Mas assim que a criança nasce e cresce, vai para um zoológico pela primeira vez, tudo é normal para ela. It's just like that for us. E é da mesma forma com a gente. On this side of eternity, these creatures, they look scary. Desse lado da eternidade, essas criaturas têm essa aparência assustadora. I'll tell you, for me, anything with more than 2 eyes, that looks scary. Eu digo que para mim, qualquer coisa com mais de 2 olhos é assustador. You know? But when we get to heaven, it's just immediately going to look normal. Mas quando a gente chegar no céu, imediatamente isso vai parecer normal. So let's first talk about the identity of these 4 living creatures. Então vamos primeiro falar da identidade desses 4 seres viventes. In verse 6, we're introduced that in the center around the throne were 4 living creatures. Então no verso 6 a gente tem essa introdução. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres The viventes. Old Testament book of Ezekiel tells us exactly who these 4 living creatures are. E o livro do Velho Testamento, Ezequiel, nos diz exatamente quem são essas 4 criaturas. We don't have time to read it, but let me encourage you to read it later. A gente não tem tempo para ler, mas eu quero encorajar você para ler isso depois. Ezekiel chapter 1, Ezequiel capítulo 1, verses 4 through 14. dos versos 4 a 14. Ezekiel 1, Ezequiel 1, verses 4 through 14. versos 4 a 14. And then Ezekiel chapter 10, E Ezequiel capítulo 10, verses 20 through 22. versos 20 a 22. Ezekiel 10, Ezequiel 10, verses 20 through 22. versos 20 a 22. When you read those passages in the prophet Ezekiel, Quando você ler essas passagens do profeta Ezequiel, you will see these 4 living creatures. você verá esses 4 seres viventes. And in those passages, they are specifically called cherubim. E nessas passagens eles são chamados especificamente de querubins. These are angels called cherubim. Esses são anjos chamados de querubins. The second thing that we discover about these cherubim A segunda coisa que a gente descobre sobre esses querubins is the way that John describes them. é a forma como João os descreve. In verse 6, we learn that they were covered with eyes in front and in back. No verso 6 a gente aprende que eles eram cobertos de olhos tanto na frente como atrás. Now that's very significant. E isso é muito importante. It teaches us that these angels have comprehensive knowledge and perception. Isso nos ensina que esses anjos têm sabedoria compreensiva e percepção. They know what's going on in the world. Eles sabem o que está acontecendo no mundo. Now, they do not have omniscience. Eles não têm onisciência. Only God has omniscience. Só Deus tem onisciência. But they do have clear vision of what's going on in the created universe. Mas eles têm uma visão clara do que está acontecendo no universo. They see what's going on in heaven, Eles veem o que está acontecendo no céu and they see what's going on earth. e eles veem o que está acontecendo na terra. Then in verse 7, E depois no verso 7, we see that the first living creature was like a lion, the second was like an ox, the third had the face of a man, and the fourth was like a flying eagle. nós vemos que o primeiro ser parecia com um leão, o segundo com um boi, o terceiro tinha rosto como de homem e o quarto como uma águia em voo. Now remember that John is using human language to explain heavenly realities. Então lembre-se que João está usando a linguagem humana para explicar realidades celestiais. He's giving a descriptive description. Ele está dando uma descrição descritiva. So we see that one was like a lion. Então nós vemos que um parecia com um leão. This represents strength and power. Isso representa força e poder. So these are strong angels. Então são anjos fortes. We also see another was like an ox. Vemos outro que parecia com um boi. An ox is a work, a slave animal. E o boi é um animal de trabalho, um animal escravo. And this means that these angels have humble service to God. Isso significa que esses anjos, eles prestam serviço humilde a Deus. Number 3, they had the face like a man. Número 3, eles tinham um rosto como de um homem. This means that these angels are rational. Isso quer dizer que esses anjos são racionais. We're going to learn that the things that they say about God, they're intelligent. Nós vamos aprender que as coisas que eles falam sobre Deus são coisas inteligentes. And then we also see that one is flying like an eagle. E nós também vemos que um parecia como uma águia em voo. This speaks of their speed
speed in fulfilling their service to God. E isso fala sobre a sua rapidez em cumprir o seu serviço a Deus. But it is interesting that each of these descriptions also reflect something true about Jesus Christ. Mas é também interessante que cada uma dessas descrições refletem algo verdadeiro sobre Jesus Cristo. These 4 descriptions, it may also show the character of the 4 New Testament Gospels. Essas 4 descrições podem também estar mostrando as características dos 4 evangelhos. Let me explain to you what I mean. Deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer com You isso. know there are 4 Gospels, 4 biographies about Jesus in the New Testament. Vocês sabem que há 4 evangelhos, 4 biografias sobre Jesus no Novo Testamento. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateus, Marcos, Lucas e João. And each of these Gospels emphasize something specific about Jesus. E cada um desses evangelhos enfatiza algo específico sobre Jesus. And they correlate to the description of these angels. E essas ênfases batem com essas descrições desses anjos. For example, Por exemplo, in Matthew, Jesus is the lion of the tribe of Judah. em Mateus, Jesus é o leão da tribo de Judá. The emphasis is that Jesus is the Messiah, God's lion. A ênfase é que Jesus é o Messias, o leão de Deus. The Gospel of Mark O evangelho de Marcos shows us that Jesus is God's humble servant, nos mostra que Jesus é o servo humilde de Deus, represented by the ox. representado pelo boi. In Luke, Em Lucas, the emphasis is on the humanity of Christ. a ênfase está na humanidade de Cristo. And we learn that Jesus has the face of a man. E a gente aprende que Jesus tem o rosto de um homem. And then John, E em João, he speaks of the deity of Christ. fala sobre a deidade de Cristo. And the eagle has been recognized since the 2nd century E a águia é reconhecida desde o século II as the animal of heaven, como o animal do céu, the symbol of the deity of Christ. o símbolo da deidade de Cristo. Because God, the Son of God, originates from heaven. Porque Deus, o Filho de Deus, se origina no céu. So how awesome is that? Então, não é incrível isso? That these 4 angels somehow they reflect the character, something true about Christ. Que esses 4 anjos, de alguma forma, refletem o caráter, algo verdadeiro sobre The Cristo. 3rd description, E a terceira descrição, we see in verse 8. nós vemos no verso 8. Each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under his wings. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. In the book of Isaiah chapter 6, No livro de Isaías, capítulo 6, we discover that there is another group of angels called seraphim. nós descobrimos que existe um outro grupo de anjos chamado serafins. And these seraphim also have 6 wings. E esses serafins também tinham 6 asas. Isaiah 6:2 tells us, Isaías 6:2 nos diz: with 2 of their wings they cover their faces. com 2 das asas eles cobriam os rostos. That represents that even though these are creatures of heaven, Que isso representa que, apesar dessas criaturas serem celestiais, God's glory is so clean and so pure that even these angels are still not worthy to look on a him. glória de Deus é tão limpa e tão pura que até esses anjos não são dignos de olhar direto. But what's exciting is that you and I will be able to look on him. Mas o que é empolgante é que eu e você poderemos olhar And diretamente. then it says with 2 of their wings they also cover their feet. E dizia que com 2 das suas asas eles também cobriam os pés. It's the picture of a soldier that's ready to go the moment his commander says go. É a imagem de um soldado que está pronto para ir na hora que ele receber o comando que diga vá. And with the other 2 they fly. E com as outras 2 eles voam. It represents their speed. E isso representa a velocidade These deles. angels travel with supernatural speed to fulfill their service to God. Esses anjos viajam com velocidade sobrenatural para cumprir o serviço deles And para that's Deus. what we also learn about these cherubim. E é isso que a gente também aprende sobre esses querubins. The 6 wings represent that they are fully, completely devoted to the service of God. Essas 6 asas representam o fato deles serem completamente entregues ao serviço a Deus. So we learned about their identity. Então a gente aprendeu sobre a identidade deles. Cherubim. Querubins. We looked at their description. Nós olhamos para a descrição deles. And tonight we finish with the ministry of the cherubim. E hoje a gente termina com o ministério dos querubins. Look at verse 8. Veja o verso 8.
Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Now it's interesting that when you learn about the cherubim in the Bible, O que é interessante quando você aprende sobre os querubins na Bíblia that they seem to be associated with God's holiness. é que eles parecem estar associados com a santidade de Deus. Remember when Adam and Eve sinned Lembra quando Adão e Eva pecaram and God removed them from the Garden of Eden, away from the tree of life? e Deus os tirou do jardim do Éden para longe da árvore da vida? Because God is holy, sin has to be removed. Porque Deus é santo, o pecado tem que ser removido. He sent cherubim E to ele- guard the tree of life. E ele enviou querubins para guardarem a árvore da vida. In the tabernacle, No tabernáculo, designs of cherubim were woven into the 10 curtains of the tabernacle. os desenhos de querubins eram tecidos nas 10 cortinas do tabernáculo. The design of the cherubim was also in the primary veil that separated the holy place from the Holy of E Holies. o desenho dos querubins também estava no primeiro véu que separava o lugar santo dos santos. Cherubim were also carved onto the cover of the Ark of the Covenant. E querubins também foram cravados na tampa da Arca da Aliança. And again, here in verse 8, we see the cherubim are always crying out to God, holy, holy, holy. E de novo aqui no verso 8 nós vemos que os querubins estão sempre clamando a Deus, santo, santo, santo. Their ministry is to worship God in His O holiness. ministério deles é adorar a Deus na sua santidade. And I want you to listen to the theme of their praise. E eu quero que você escute o tema do louvor deles. It's God's holiness. É a santidade de Deus. What do we mean by E o holiness? que a gente quer dizer com santidade? It means that God is completely complete. Quer dizer que Deus é completamente completo. He's perfectly perfect. Ele é perfeitamente perfeito. He's uniquely unique. Ele é singularmente singular. And because God is all of E this, porque Deus é tudo isso, all of His attributes are completely complete. todos os seus atributos são completamente All of completos. His attributes are perfectly perfect. Todos os seus atributos são perfeitamente And perfeitos. all of His attributes are uniquely E unique. todos os seus atributos são singularmente And singulares. that is worth singing about. E isso é algo que é digno de ser cantado. Isn't it interesting that these angels are not saying, loving, loving, loving is the Lord God Almighty? E não é interessante que esses anjos não estão falando amável, amável, amável é o Deus Todo-Poderoso. They're not saying gracious, gracious, or merciful, merciful. Eles não estão dizendo gracioso, gracioso, ou misericordioso, misericordioso. No, it's true that God is all of that. E é verdade que Deus é tudo isso. But all of those attributes, they're perfect because He is primarily holy. Mas todos esses atributos são perfeitos porque Ele é, antes de tudo, santo. That means if you want to worship God the way heaven worship Him, you've got to start celebrating His holiness more. Isso quer dizer que se você quer adorar Deus como os céus fazem, você tem que começar a celebrar a santidade dele. And I want you to notice that the word holy is repeated. E eu quero que você perceba que a palavra santo é repetida. Repetition is used for emphasis. A repetição é usada para ênfase. In other words, what these angels are saying is that the fact that God is holy, this truth is worth repeating over and over and over and over. Isso quer dizer que o fato dos anjos estarem repetindo que Deus é santo é uma verdade que é digna de ser repetida uma vez após a outra. Gosh, that's why we never get tired of talking about the holiness of God. E é por isso que a gente nunca fica cansado de falar da santidade de Deus. But also the fact that the usage of the word holy is triune. E também é pelo fato de que o uso da palavra santo é triuno. Every time they repeated it, it was in sets of 3. Todas as vezes que eles repetiam era em 3. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. This is happening right now. Isso está acontecendo agora mesmo. They don't stop. Eles não param. Right now, there is repetition in heaven in sets of 3. Agora mesmo eles estão repetindo no céu essa palavra em grupos de 3. Because it's praise to God the Father, Porque isso é louvor a Deus o Pai. praise to God the Son, Louvor a Deus o Filho. and praise to God the Holy E Spirit. louvor a Deus Espírito Santo. 3 in 1. 3 em 1. Trinity. Trindade. Heaven celebrates that.
Os céus celebram isso. The God who is holy is worthy of non-stop praise. Que o Deus que é santo é digno de um louvor incessável. That is the throne of God. Esse é o trono de Deus. And I love it. E eu amo. I love the things that we've learned tonight. Eu amo as coisas que a gente aprendeu hoje à noite. Next week, we're going to look at verses 9 through 11. Semana que vem a gente vai olhar os versos 9 a And we're 11. going to learn about the worship of God. E a gente vai aprender sobre o louvor, a adoração de Deus. And I'm being totally sincere. E eu estou sendo completamente sincero. I believe that what I'm going to share next week will probably be one of the most important messages I'll ever share in this church. Eu creio que o que eu vou compartilhar semana que vem provavelmente é a mensagem mais importante que eu posso compartilhar nessa igreja. I don't like that train. Eu não gosto desse trem. But anyways, I want to encourage you, come next week and let's just continue just enjoying this glimpse about heaven. Eu quero te encorajar, venha semana que vem, vamos continuar aproveitando essa leve percepção do céu. But this week, I want to encourage you, spend time to open your Bible and learn. Just start thinking about and learning about and meditating on the realities, the truths of who God is as set forth in the Bible. Mas essa semana eu quero te encorajar, abra sua Bíblia, leia e comece a aprender, medite, meditate in what? I'm sorry. About the truth of God in the Bible. Medite na verdade de Deus sobre a vida. Because if you start understanding this, Porque se você começar a entender isso, you'll start living on earth the kind of life that God wants you to live. você vai começar a viver na terra o tipo de vida que Deus quer que você viva. You know, someone once said that if you're no longer excited about going to heaven, Alguém uma vez disse que se você já não está mais empolgado com relação a ir para o céu, it either means you're not a Christian ou quer dizer que você não é um cristão, or you don't love Jesus anymore. ou você não ama mais Jesus. You know what I mean? It's like when you love someone and they're on a long trip somewhere, you think about them all the time. You can't wait to be with them. Eu quero dizer que quando você ama alguém e essa pessoa mora em um lugar muito longe, você não vê a hora de chegar lá. Do you have friends like that, family like that? Você tem amigos assim, família assim? It's just when Christmas comes or what, you know you're going to see them, you just can't wait. You're counting the days to see them. Ou então quando você está esperando o Natal porque você sabe que você vai ver essa pessoa, você não espera para chegar esse dia. When was the last time you felt like that about Jesus? Quando foi a última vez que você se sentiu assim com relação a Jesus? When was the last time you just thought, man, I wish it was today. I just can't wait to see Jesus. Quando foi a última vez que você pensou, nossa, eu adoraria se fosse hoje, porque eu não vejo a hora de ver Jesus? I know you used to feel that way. Eu sei que você costumava se sentir assim. But if you don't feel that way now, Mas se você não se sente assim agora, it means that you don't love Jesus the way you should be loving him. quer dizer que você não ama Jesus da maneira que você deveria estar amando. That's why Revelation 4 and 5 is good for us. E é por isso que Apocalipse 4 e 5 são importantes para nós. To remind us how great our God is. Para nos lembrar o quão grande é o nosso That Deus. we start thinking differently. Para a gente começar a pensar It's just diferente. like, wow, I want to be there. Pensar, nossa, eu quero estar lá. And heaven is heaven not because it has streets of gold. E o céu é o céu não porque tem ruas de ouro. Heaven is heaven because God's there. O céu é o céu porque Deus está lá. And that's where I want to be. E é lá que eu quero estar. Amen? Amém? Let's pray. Vamos orar. Father, tonight we thank you for this refreshing glimpse into heaven. Pai, hoje nós te agradecemos por essa percepção refrescante do céu. And I pray that you would just remind us of the things that we've learned tonight, just throughout the week. E eu oro para que o Senhor nos lembre das coisas que a gente aprendeu hoje à noite durante a semana. Because we understand that when we start understanding what the Bible tells us about heaven, all of a sudden the things that we consider valuable on earth, it's just not valuable anymore. Porque nós entendemos que assim que nós começarmos a entender as coisas que a Bíblia nos diz sobre o céu, nós perceberemos que as coisas que nós temos na terra não são mais valiosas. We want to live with an eternal perspective. Nós queremos viver com uma perspectiva eterna. And we want to live for things that are going to last forever. E nós queremos viver para coisas que irão durar para sempre. So please pour out your spirit on us. Então, por favor, derrame do seu Espírito sobre nós. And help us to live the kind of life that pleases you. E nos ajude a viver o tipo de vida que te agrada. We thank you and honor you, Lord. Nós te agradecemos e te honramos, Senhor. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen.
I'm glad you guys came out Eu tonight. estou feliz que vocês vieram hoje à noite. Pray that you'll have a great week with Jesus. E eu oro para que vocês tenham uma semana excelente com Jesus. If you haven't started reading your Bible through the year, start. Se você não começou a ler a sua Bíblia pelo ano todo, It's comece. still not too late. Ainda não é tarde demais. 4 chapters a day, it'll get you through the Bible in less than a year. 4 capítulos por dia e você vai ler a Bíblia toda em um ano. All right? And if you just want to read the New Testament, just do this year. 1 chapter a day in the New Testament. You'll read through the New Testament in a few months. Se você quiser ler só o Novo Testamento, leia um capítulo por dia e você vai ler o Novo Testamento em alguns But meses. learn about Jesus. Mas aprenda sobre Jesus. All right? Well, I want to encourage you. Fellowship. Get to know people tonight. Eu quero encorajar você a você estar em comunhão, conhecer pessoas hoje à noite. Especially if this is your first time, there's a great opportunity for you to get to know other people. Principalmente se essa é a sua primeira vez, é uma oportunidade excelente para você conhecer outras pessoas. So we converted the upstairs into a little fellowship area, Então a gente transformou a parte de cima numa área de comunhão and we have lots of food upstairs. e a gente tem muita comida lá em cima. So we need you to go up and eat. Então a gente precisa que você vá lá e coma. All right, and so if you guys can stay and just fellowship, we'd love to get to know you. So upstairs, that's where we're going to be, and God bless you guys, and have a great week in Christ. Então se vocês podem ficar e ficar em comunhão com a gente vai adorar conhecer vocês, então a gente vai estar lá em cima. Tenha uma excelente semana em Cristo.